O que será que deve acontecer quando o servidor de Discord dedicado para Furry Roleplay e postar memes do iPhone se junta para fazer um jogo? Turnip Boy commits tax evasion é o que acontece, provavelmente. Esse jogo é incrivelmente popular e eu consigo entender o porquê. Nem é necessário ver qualquer coisa do jogo para ele chamar a sua atenção. A premissa de um nabo fofo sonegando impostos é algo tão ridículo quanto parece, e apenas isso é o bastante para cair na boca do povo e atiçar a curiosidade geral para saber do que esse jogo realmente se trata. E ele não perde nenhum tempo com isso. A primeira coisa que aparece assim que você começa um jogo novo é o titular garoto nabo rasgando ao meio o documento da Receita Federal tomando posse de sua estufa por não pagar os seus impostos. Eu só espero que esses 30 primeiros segundos do jogo sejam o bastante para te mostrar como será o resto do jogo, pois nas próximas 2 horas de sua incrivelmente curta duração, você não estará fazendo muitas outras coisas diferentes. É um tanto quanto difícil dissertar sobre um jogo onde o loop de gameplay se resume a ir do ponto A pro ponto B fazendo tarefas para os NPCs do jogo, às vezes atacando alguma coisa no caminho e rasgando documentos aleatórios que você encontra que podem mostrar alguma coisa em relação ao mundo do jogo e sua história, ou podem ser só um monte de nada, mas eu vou tentar o meu melhor. Turnip Boy Commits Tax Evasion é um jogo de bebê para bebês que me faz questionar se o público-alvo desse jogo é para ser pessoas terminalmente online no Twitter ou o poderoso chefinho, porque o humor do jogo precisa de um entendimento de coisas de adulto para começar a ser engraçado, mas o gameplay é tão fácil que qualquer criança poderia jogar isso sem nenhum problema. Da mesma forma como o primeiro Legend of Zelda, Turnip Boy Commits Tax Evasion, que daqui pra frente eu vou chamar de Nabinho da Havan, é um jogo estilo top-down 2D com gráficos pixelizados que te dá 2 botões para realizar as suas ações, uma investida e o resto. Um terceiro botão é usado para trocar entre o resto dos itens que você usa com o botão de resto. Isso acaba sendo uma chatice, já que, da mesma forma como seu ADC na solo queue morrendo 5 vezes nos primeiros 3 minutos de jogo, o botão de investida é inútil na prática e poderia ser substituído pelo botão de ataque, com o segundo botão sendo o regador e o terceiro o vaso de portal, considerando que esses são os únicos itens que você realmente usa durante o jogo inteiro, delegando os demais itens que você pega durante o jogo que você usa nas demais quests para o inventário no menu de pausa. Toda vez que você é requisitado a fazer qualquer tipo de ação diferente, você precisa pausar o jogo brevemente para selecionar o item que você quer usar e então continuar o que você estava fazendo. Isso não seria tão ruim se o regador e o vaso fossem mais situacionais, mas eles rapidamente se tornam essenciais para solucionar os demais puzzles do jogo e a troca constante entre itens acaba virando norma. A pior parte disso tudo é que o combate desse jogo é incrivelmente básico. Você anda para uma direção e usa a espada e esse é o seu ataque. Bata nos monstros até eles morrerem e você ganha. A única exceção são os chefes que você luta em certos pontos do jogo, que possuem uma arena que te fornece possibilidades diferentes de combate, usando mecânicas que o jogo te ensina no caminho, fazendo com que esses momentos sejam os únicos que são interessantes no jogo inteiro, mas que sofrem mais com a trocação intensa de itens o tempo todo, de tal forma que, mesmo que seja a melhor forma de lutar contra um chefe específico, você vai acabar ignorando o vaso de portais e se reservando apenas para a espada e o regador. Ressaltando que o único motivo que você não se manteria exclusivamente na espada é por conta de algumas arenas dificultarem um ataque direto contra o chefe e também por ela ser muito mais fraca do que uma bomba. Nos momentos que o jogo não está lentamente pingando água na sua cabeça na forma de como o seu combate funciona, ele está te fazendo ler NPCs falando um monte de groselha sem graça, como se os desenvolvedores tivessem encontrado o One Piece, só que no fim das contas o tesouro era um repositório infinito de piadas de Minions que sua mãe estaria compartilhando no Facebook. Desconsiderando os casos onde o texto escrito é essencialmente o chat GPT tentando replicar o meme do Penguin of Doom XD que rolava na internet no início da década de 2010, a cada vez que o jogo conseguiu me fazer esboçar um sorriso com a escrita dele, 5 outras vezes eu revirava os olhos com a tamanha falta de graça que as piadas tinham. Não tem problema nenhum em utilizar o humor meta. Ele só precisa ser bom.
Com diversos outros casos usando piadas referenciais, como uma fruta que faz streaming e que acaba pedindo subs, só que os subs na verdade são subs do Subway, entendeu? E outros casos nem piadas sendo, se revelando para simplesmente serem referências, porque sim. Entendeu? É uma cereja que também é um cachorro! É engraçado demais, cara! Mais próximo do fim do jogo, tem um leve traço de tentativa em fazer alguma história que vale a pena, com um backstory que indica a extinção da humanidade por causa de uma guerra nuclear e os únicos humanos sobreviventes estão dentro de abrigos nucleares. Só que isso não deixa de ser nada além de uma tentativa, com esse fio sendo iniciado e terminado tão rápido quanto alguém com déficit de atenção passa entre vídeos do TikTok. Eu não fico decepcionado com isso, pois Nabinho da Havan não é um jogo que se leva a sério, e eu também não estou levando a sério. Mas o mundo do jogo poderia simplesmente ser um monte de vegetais falantes e a justificativa ser porque Deus quis, e não mudaria em absolutamente nada no jogo. Criar um backstory tentando ser mais um mundo pós-apocalíptico, só que não da forma como você imagina, não adiciona em nada no jogo e parece apenas uma tentativa de ser esperto que acaba caindo de cara no poço radioativo. E tudo isso sem nem começar a falar sobre a enorme quantidade de erros de digitação encontrados no jogo inteiro e de partes da localização em português simplesmente não adaptando os textos de forma adequada para a língua ou então completamente ignorando partes dos textos originais que possuem parte de qualquer piada sem graça que estaria fazendo seus lados caírem naquele momento. Mas me parece que a localização em português inteira foi feita apenas por uma pessoa, e mesmo que ela tenha sido paga por fazer um trabalho meio vagabundo em um jogo que nem tem tanto texto assim, eu não vou criticar tanto. Você tá livre dessa vez, Lucas Rosa. Desconsiderando a escrita, o jogo, tecnicamente, é bom. Os gráficos são bem desenhados e bonitos, o jogo roda bem, o nabo é fácil de controlar e a trilha sonora é boa. De fato, é a melhor parte do jogo. Agora, se essa combinação de fatores justifica pagar R$29 como preço sugerido pelo jogo, não vale. Eu diria que é até pedir demais o preço descontado dele de R$10. Já que esse jogo inteiro parece algo que você encontraria de graça no Newgrounds. Eu acho que é bem capaz de já ter jogado coisas melhores e com mais conteúdo no Newgrounds, se eu pensar bem. E mais, existem jogos tão melhores e com mais conteúdo e que valem mais o seu tempo nessa faixa de preço, que eu acredito ser um insulto os desenvolvedores pedirem esse valor nesse jogo. Gaste o seu tempo e dinheiro plantando nabos que você vai acabar tendo um melhor investimento.